Garras de Felina. Garras de Felina. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Silva e este é mais um vídeo para o canal Garras de Felina. Hoje com o tema Assumindo o relacionamento com pessoa com deficiência visual. E para discutir o assunto, nós temos 3 convidados que vivenciam relacionamentos com pessoas com deficiência e temos um casal em que a mulher tem deficiência visual. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá? Eu estou de cabelos presos, blusa azul com manga única e atrás de mim uma escrivaninha com alguns livros e CDs. O computador está ligado, exibindo o ícone do Garras de Felina. Olá meninas do Garras de Felina, meu nome é Hudson, mais conhecido como Pretinho. Tenho 35 anos de idade, sou hidrojetista, sou casado com a Angélica já há 4 anos e meio, sendo que 3 de namoro e 1 e meio de casado. Tenho 3 filhos do meu outro casamento antes, moro em Recife, em Candeias, mas sou carioca, flamenguista e mangueirense. Tamo junto. Hudson está sentado num sofá marrom, está vestindo camisa do Flamengo e bermuda preta. Oi, meu nome é Marcela Veloso, tenho 19 anos, sou estudante de Direito, moro em Brasília, namoro com Leonardo Lemos há 2 anos e 2 meses. Tenho um filho de um relacionamento anterior, porém eles se dão super bem, então é como se fosse dele. Marcela está de cabelos soltos e veste blusa branca. Olá, meu nome é Roberta, eu tenho 22 anos, sou estudante, graduando no 10º período do curso de enfermagem, moro na cidade de Tiros, Minas Gerais e namoro com Léo Amaral há 4 anos. Roberta está de cabelos soltos e blusa bege com estampa. Sou o Ricardo, tenho 32 anos, sou motorista carreteiro. Oi, eu sou Suelita, tenho 24 anos, tenho retinose pigmentar, tenho menos de 20% de visão e não trabalho. Moramos na cidade de Ipojuca, Pernambuco. Estamos casados há 5 anos, mas ao todo de relacionamento temos 9 anos juntos. Temos uma filhinha de 3 anos de idade. Os dois estão sentados lado a lado. Suelita, à esquerda do vídeo, está de cabelos soltos, blusa vermelha e calça jeans azul. Ricardo, à direita do vídeo, veste blusa branca e calça jeans azul. Como vocês se conheceram, o que mais chamou a atenção? Como eu falei, eu sou hidrojetista, eu sou carioca, né? Eu vim do Rio pra cá, pra Recife, a trabalho. Eu trabalhava no estaleiro, eu e ela era biomédica. Eu tinha que aferir a pressão todos os dias antes de entrar no tanque, na área naval. Então ela era chefe lá no setor, então a gente se conhecia lá de vista, passando no corredor. E eu me encantei ela pela pessoa dela, né? Que minha madrinha é filé. Então a gente tem uma caidinha por mulher bonita, né? E minha magrela, com todo respeito, é linda. Nós estudamos na mesma escola, no ensino médio, foi aí que nos conhecemos. Eu nunca havia reparado muito assim no Leonardo, né? Já chegamos a sentar algumas vezes na mesma mesa, porém nunca havíamos conversado. E um certo dia foi algo espontâneo, eu fiquei com muita vontade de conversar com ele, estava junto com a amiga. Fiquei muito afim de conversar com ele, de conhecê-lo. E a partir daí tudo começou. Léo e eu nos conhecemos, eu tinha 13 anos, eu era bem novinha. Ele é músico e na época ele dava aulas de música. E eu resolvi que eu queria aprender a tocar violão, então fui até ele para que ele me ensinasse. O que mais me chamou a atenção no Léo, claro, primeiramente foi a beleza, ele é muito bonito. E o jeito simpático e extrovertido que ele tem. Nos conhecemos em uma festa local aqui da cidade, que todos os anos tem. Nos conhecemos há muitos anos. Quando nos conhecemos eu tinha entre 13 e 14 anos. Não sabia ainda da minha deficiência, mesmo sendo uma coisa genética, mas eu ainda não sabia. E nos conhecemos e só nos víamos em alguns lugares que frequentávamos em comum, mas só começamos a namorar anos depois, quando eu já sabia que tinha deficiência. O que me chamou a atenção nele Quem o conhece sabe que ele é uma pessoa bem brincalhona, bem extrovertida.
Mesmo sendo uma pessoa séria, mas há momentos que ele leva tudo muito na brincadeira, às vezes irrita, mas esse é o jeito dele e foi um dos motivos que me fez, com o tempo, me apaixonar por ele. E você, que chamou a atenção? O que me chamou a atenção foi a sinceridade, o carinho, o companheirismo que ela tem comigo. E eu sou grato a Deus e estarei com ela todos os momentos mais difíceis de nossas vidas. Como tudo começou? Quem tomou a iniciativa? Tudo começou foi que no corredor, ela passando todo dia, o interesse, eu tinha uma amiga dela que sempre aferia minha pressão, eu via passando, ela na época, ela era noiva do rapaz já há um tempo, e a gente é soldado velho e soldado antigo, né? A gente não pode gastar bala, a gente tem que saber a hora de dar o tiro certo. Então eu guardei minha oportunidade, quietinho, caladinho. Quando um dia eu fiquei sabendo que ela tinha brigado com o namorado, que o rapaz tinha mijado fora do pinico, eu esperei minha oportunidade e convidei ela pra gente curtir um baile funkzinho da Varesca da Popozuda. Aí tudo começou, no dia ela me deu um bolo, mas né, o interesse sempre continuou, eu esperei minha oportunidade. Soldado bom é a hora de saber dar o tiro certo, eu esperei minha oportunidade. Quando ele viu, ele já tinha perdido. Quem tomou a iniciativa fui eu, né? A partir desse momento que eu fiquei com bastante vontade de conhecê-lo, eu pedi a ajuda das minhas amigas pelo fato de estar tímida e ele também parecer ser alguém tímido. Então as minhas amigas me ajudaram a chegar nele para conversar. Nós conversamos bastante, ele me adicionou no Facebook e a partir de então nós começamos a conversar todos os dias pelo Face e conversamos pessoalmente também todos os dias na escola, nos intervalos, e a partir daí que ele foi vendo que eu estava interessada e ele foi se mostrando interessado também, né? Foi esse o modo que eu utilizei para mostrar o meu interesse. A partir das nossas conversas diárias, um foi se interessando pelo outro e foi isso. Bom, acabou que eu não aprendi a tocar violão, mas durante as aulas de música eu descobri que eu tinha outro dom, que era cantar. Então eu e o Léo sempre mantivemos contato, porque como ele é músico, ele sempre estava tocando e eu sempre estava cantando, a gente sempre estava fazendo algumas parcerias na música. E um dia a gente viajou para um congresso, uma cidade vizinha aqui, e eu fui a guia dele durante todos os dias do evento. A gente ficou... Na verdade, nós dois somos a iniciativa, porque a gente ficou sabendo entre amigos em comuns que a gente tinha interesse no outro. E acabou que eu andei com ele durante todos os dias do evento, né? E ele sempre queria me beijar e eu nunca deixava. E que eu sempre falava, tem gente aqui, para. E acabou que uma hora não tinha ninguém por perto. E aí ele acabou me dando um beijo. E eu posso adiantar que foi muito bom. A iniciativa foi minha. Através do nosso conhecimento, um com o outro, eu fiquei apaixonado por ela. E hoje estamos juntos, graças a Deus. E estamos aí levando a vida sem preconceito nenhum. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar ao lado dela. Você teve dúvidas do que sentia? Teve medo do que enfrentaria ao assumir a relação? No início do relacionamento, eu e a Magrela enxergava ainda, não tinha deficiência visual. Depois de 2 anos ela começou a perder a visão dela e, cara, eu nunca tive dúvida de nada do que eu sentia por ela, porque depois de 2 anos de relacionamento que você tem com uma pessoa, ou você tá com aquela pessoa durante 2 anos porque você gosta dela, sente amor por ela, ou você não tá com ninguém. Eu sempre fui daquele, se eu tô com uma pessoa, eu tô com ela porque eu gosto dela. Dúvida, nunca tive dúvida nenhuma. Eu tô com ela porque eu amo. Eu nunca tive dúvidas sobre o que eu sentia por ele. Muito pelo contrário, eu sempre fui alguém muito decidida, assim, e sempre mergulhei de cabeça nas coisas que eu queria, e eu queria muito ficar com ele. Então, foi isso. Eu não tinha por que ter dúvidas em relação a isso. Eu sabia do meu sentimento, eu sabia que eu estava gostando muito dele, e ele mostrava pra mim o mesmo, que também gostava muito de mim. Eu nunca tive dúvidas do que eu senti por ele naquele momento, na hora daquele beijo, sabe? Que alguma coisa tinha mudado ali. Só não sabia que isso se tornaria um sentimento tão grande e que ele ia ter encontrado o amor da minha vida.
Eu nunca tive medo de assumir relação com ele, por ele ser um deficiente visual. Muito pelo contrário, é até engraçado o que eu vou dizer agora, mas nunca passou pela minha cabeça que eu estava me apaixonando e que eu iria namorar com um deficiente visual. Pra mim, eu estava namorando com o Léo. Bateu sim aquela insegurança, aquela incerteza, mas não foi minha. Foi de quem? Foi minha. Antes da gente completar um mês de namoro, eu quis terminar o namoro porque eu achava que era, assim, muita responsabilidade para ele. Eu achava que futuramente eu poderia ser um peso para ele, porque eu estava na transição de aceitar ainda a minha deficiência, que assim que eu descobri foi tudo muito rápido, assim que eu descobri antes de fazer um ano que eu tinha descoberto a deficiência, aí a gente começou a namorar, então foi tudo muito rápido. Eu estava naquele processo ainda de aceitação, que eu creio que ocorre mesmo. Então eu achava assim que ele depois ia cansar de mim, porque tem essa questão de ser mais de responsabilidade. Então eu fiquei muito insegura sobre isso aí e eu quis terminar o namoro, mas ele não quis, né? Que tipo de comentários você ouvia dos amigos e conhecidos? Sobre o que os amigos comentavam, muitos amigos comentavam que achavam que não ia dar certo o nosso relacionamento devido à distância dela morar aqui em Recife e eu na época morar no Rio. Aí depois que ela perdeu a visão, os amigos ainda ficavam de sacanagem, fazendo sacanagem. Pô, e aí, sua namorada? Tá contigo por quê? Ela perdeu a visão, você só conheceu ela depois que ela perdeu a visão, né? Que tu feio pra caralho, como é que aquela mulher bonita vai querer ficar contigo? Eu falei assim, né? É pegada de gorila, o negão tem pegada. Meus amigos sempre apoiaram eu e o Léo, assim, desde que eles ficaram sabendo, e as meninas que já sabiam, todo mundo sempre apoiou, sempre achou muito fofo, bonitinho. O pessoal na escola, quando a gente passava, ficava, ai, que fofo, que bonitinho, enfim. Dos nossos amigos e conhecidos, nós nunca escutamos nenhum tipo de comentário ruim sobre o nosso relacionamento, ainda bem. Quando a gente começou a namorar, eu recebia bastantes comentários desagradáveis, mas o que eu mais ouvia era: nossa, você é tão bonita, maquia, se arruma toda bonita e eu não te ver, deve ser tão sem graça. Sem graça é o comentário dessas pessoas. Eu me arrumo bonita porque eu gosto de me arrumar, eu gosto de me sentir bem, eu gosto de me sentir mulher. E por mais que ele não veja, ele sempre fala: amor, eu quero que você sempre esteja linda ao meu lado, para quando as pessoas passarem, eles falarem: nossa, que namorada bonita que o Léo tem. E eu sempre tento me descrever como eu tô pra ele, e ele sempre fala: amor, você é linda. Muitas críticas dos meus amigos e também dos meus familiares, mas mesmo assim continuo com ela, não desisti. Sempre tem, né, as críticas, também o que a gente chama de piadas, né, porque muitos não se importam, aceitam numa boa. Muitos amigos, né, me receberam, os amigos que eu digo que são realmente os verdadeiros, me receberam muito bem, não se importaram com a minha deficiência, mas alguns, quando descobriram que ele estava namorando com alguém deficiente visual, muitos até, né, pela falta de informação, por não saber do que se trata, criticaram, falaram pra ele, né, pra ele terminar o namoro, né? Verdade. Mas, graças a Deus, assim, às vezes, com certeza, chateava, magoava, mas isso não abalou, tanto que estamos aí juntos até hoje. E eu não me importei em ser chamada a ceguinha de Ricardo, não. Foi assim, né, como me apelidaram, a ceguinha de Ricardo, mas tá tudo bem, estamos aí. Como a família reagiu? Muitos questionamentos? Minha família sempre apoiou. No começo é um pouco complicado, né? Porque todo mundo conheceu a minha magrela. Ela, quando ela enxergava, fica um pouco... as pessoas ficam um pouco... a palavra, como dizer... Ficam tristes, ficam meio receosas, porque às vezes não sabem o que falar, como falar, com medo de poder ofender. Mas eles nunca, sempre me deram apoio. Eles são até contra mim. Se eu brigar com a magrela, eles são a favor dela e contra mim.
hoje é mais ou menos irrelevante esse fato dele ser deficiente visual. Eles não comentam muito sobre, mas eles mostram que apoiam. Hoje eles mostram que apoiam, mas de início não foi legal, de início eles não apoiaram e eu sofri muito, assim, por causa disso, entendeu? Do fato deles não apoiarem o meu relacionamento por ser uma pessoa deficiente visual. Porque eu tenho certeza que se fosse uma pessoa que não fosse deficiente visual, eles apoiariam sim, como nos relacionamentos anteriores eles apoiaram. Mas por ser uma pessoa deficiente visual, eles ficaram com o pé atrás. Minha família reagiu super bem em relação ao nosso namoro, eles ficaram muito felizes e nunca importaram de eu ter um relacionamento com uma pessoa que tenha deficiência visual. Muitos falaram que eu tinha mais oportunidade de conhecer outras garotas que enxergasse, né? Mas mesmo assim eu não desisti dela, continuei e estou com ela até hoje e vou estar do resto da minha vida. Porque assim, isso é bem interessante, porque a primeira vez que ele me levou na casa da família dele para conhecer, ninguém sabia da minha deficiência, porque também na época não mostrava tanto assim, eu enxergava mais do que hoje, porque com o tempo eu fui perdendo mais e depois da minha gravidez eu perdi um pouco mais. Então na época eu via mais do que eu vejo hoje, então não mostrava tanto, né? Eu conseguia me virar um pouco melhor, não demonstrava tanto assim a minha deficiência quanto hoje. Não era tão visível na época. Então, assim, a princípio eu entrei e saí, ninguém percebeu da minha deficiência. Mas, assim, depois, né, quando ele foi conversar, foi contar a história, contar do que se tratava, aí as pessoas sempre, né, comentavam que ele poderia ter outras namoradas futuramente, né, pessoas sem deficiência, porque o preconceito ele existe, infelizmente, em todo lugar. Qual o principal desafio que vocês enfrentaram juntos? O pior desafio que a gente teve que aceitar, eu acho que não foi nem tanto da parte dela, eu acho que foi tanto da minha parte, porque no começo ficou um pouco difícil para mim poder aceitar que minha magrela estava perdendo a visão, que isso não é que fica difícil, é porque fica um pouco dolorido pra gente. Então, que a gente vê, que a gente não sabe que a dificuldade que a pessoa passa, a pessoa que está passando. Então, no começo, ela que teve que me dar. A gente nunca teve que enfrentar nada tão desafiador assim juntos. Nós já passamos por algumas situações constrangedoras, sim. Coisas irrelevantes, assim. Algumas pessoas já fizeram alguns comentários maldosos na rua sobre nós, assim, falando até eu segui o namora e eu não, esse tipo de coisa idiota. Mas, assim, nada que fosse tão desafiador, foi constrangedor, mas nós conseguimos passar por cima disso muito bem, então é isso. Eu e eu nunca passamos por nenhuma situação constrangedora, mas um desafio que a gente enfrentou juntos foi que eu tinha muito medo de aprender a dirigir. Eu já tinha 18 anos, ainda não tinha tirado carteira. E o Léo me incentivava, sempre falava, amor, aprende a dirigir, vamos dirigir. E aí, graças a ele, um dia eu parei e pensei, gente, ele não vai poder dirigir, mas eu posso. Então, se eu posso, eu vou dirigir para nós dois. Então, eu vou aprender. E acabou que eu entrei na autoescola e aprendi e tirei a carteira. E hoje eu levo a gente para todo lado. O mais que a gente passou foi quando ela ficou grávida, né? A preocupação dobrou bastante. A minha família começou a pensar que a minha filha ia nascer cega. E está aí a minha filha, a nossa filha, com 100% dos 2 olhos. Eu dou graças a Deus por isso. Foi muito difícil a minha gravidez. Foram 9 meses de dúvidas, 9 meses de incertezas. Tive também outros problemas sem ser devido à minha deficiência, mas foram muitas perguntas, né? Assim, também da minha família e principalmente da família dele. As pessoas perguntavam muito se ela iria nascer
cega ou com a mesma deficiência que eu, já que é uma coisa genética. Seu parceiro se mostra inseguro ao fato de você não ter uma deficiência? Segurança? No começo do relacionamento, a Magrela ela era muito mais insegura. Ela ainda é insegura ainda, porque vira e mexe ela ainda fala pra mim: eu acho que você tem que arrumar uma pessoa que enxerga, que é isso, que é aquilo, tá? Mas eu sei que ela fala isso na hora da raiva, né? Porque eu sempre, toda vez eu falo pra ela que se eu não quisesse estar com ela, se eu não quisesse, mesmo sabendo da dificuldade, eu não estaria com ela. Se eu tivesse um pingo, soubesse um pingo, que eu tivesse dúvida que eu gostasse dela, eu não estaria com ela. Minha postura sobre isso é todo dia só dar força para ela, demonstrar para ela que dá sim, dá para dar certo uma pessoa que enxerga com uma pessoa que tem dificuldade. Sim, no início ele se mostrou bastante inseguro, diversas vezes ele ficava com bastante ciúmes, por questões de não saber o que estava realmente acontecendo à volta dele, se alguém estava me olhando, se eu estava olhando para alguém, esse tipo de coisa, entendeu? Minha postura diante disso foi de sempre procurar entender, né, os motivos dele, porque ele estava com essa insegurança, entendeu? De sempre conversar e sempre deixar claro o que realmente estava acontecendo. Léo nunca mostrou insegurança em relação ao nosso namoro, pelo contrário, a gente confia muito no outro e nosso relacionamento sempre foi construído com muito diálogo. Insegurança sempre existe no início do relacionamento, porque você ainda não consegue assimilar muito bem, né? Você não consegue entender que se a pessoa sem deficiência está com você, é porque ela quer, né? Às vezes a gente ainda se prende um pouco a isso, às dúvidas, a alguns receios, mas com o tempo você entende que ela não está presa a você. Que é como muitas pessoas até falavam no começo, e eu também cheguei a pensar, né, que no início ele poderia estar comigo por pena. Mas que pena é essa, né, que já dura tantos anos. Qual a diferença entre namorar alguém com e sem deficiência visual? Existe algum momento que você gostaria que ele pudesse ver? Eu acho que não existe diferença nenhuma em namorar pessoas que têm deficiência visual ou pessoas que enxergam, porque são tudo pessoas. Vocês são mulheres da mesma forma, vocês enxergando ou não. Vocês, no mínimo, vocês têm um pouco mais de dificuldade do que outras pessoas que enxergam, porque a beleza das pessoas também não estão em enxergar, estão por dentro. E pra mim não faz falta nenhuma. Se minha Magrela enxerga ou não enxerga, pra mim ela continua sendo especial da mesma forma pra mim. Ela enxergando ou não, pra mim ela é especial. Se ela tivesse uma perna, um braço, só um peito, uma orelha, o que ela tivesse, eu amaria ela da mesma forma. A diferença entre namorar alguém com e sem deficiência visual é que eu acho que a pessoa deficiente visual, ela foca muito nos detalhes, isso é bom. Nós, quando enxergamos, nós deixamos muitas coisas passarem despercebidos. E a pessoa, quando ela não enxerga, ela, se preocupa com as pequenas coisas. E eu gosto muito disso. Coisas que eu sinto falta de falar olhando nos olhos. Eu sempre gostei muito e eu sinto falta disso hoje. Quando eu tô com a maquiagem diferente, alguma coisa assim, eu gostaria que ele pudesse ver. Eu sempre falo com o Léo que um dos pontos mais lindos de namorar uma pessoa que tem deficiência visual é que você acaba sendo os olhos dela. E isso é muito bonito, sabe? Eu adoro descrever tudo que eu vejo pro Léo e ele também adora que eu descreva tudo. E nunca fez falta pra mim que ele pudesse um dia enxergar. Muito pelo contrário, eu só aprendo com ele cada dia mais, vendo ele superar todos os limites que a deficiência traz. Nenhuma diferença. Eu trato ela como se enxergasse e em uma casa ela é dona de casa, cuida da minha filha, cuida de mim e não tem diferença nenhuma de uma pessoa que enxerga. Depois de 4 anos e meio de relacionamento, a única coisa que eu tenho que te falar é que você me faz a pessoa mais feliz do mundo.
Eu sou uma pessoa, eu me sinto uma pessoa lisonjeada, agradeço a Deus todos os dias, por ter colocado você na minha vida, que você é especial para mim, não só para mim, para toda a minha família. Você é especial em todos que te cercam, todos que estão do seu lado. A sua alegria é imensa, o seu caráter, a sua pessoa. Então, meu amor, eu quero que você saiba que eu te amo muito, que eu estarei sempre aqui lutando por você, por nós, pelo nosso amor, que eu tenho certeza que é mais do que verdadeiro. Eu sou muito grata por ter você na minha vida. Eu aprendo muito com você todos os dias, você me motiva muito a crescer, a ser alguém melhor. E eu espero que nós possamos passar muitos e muitos anos juntos, e eu espero poder todos os dias crescer mais, aprender mais com você. E eu espero que você fique pra sempre na minha vida. Meu amor, eu queria te dizer que se eu me tornei essa grande mulher que eu sou hoje, é porque eu tenho você ao meu lado. Agradeço a Deus todos os dias. E peço a Ele que eu fique bem velhinha, juntinho de você, e que eu possa ser sempre os seus olhos, te descrevendo tudo. Eu te amo muito, minha vida, e muita luz pra nós. Aqui vai um recadinho meu, com toda a minha sinceridade, para você que está aí escutando do outro lado, né? Eu não tenho nenhum preconceito nenhum. Eu estou com uma pessoa que é deficiente visual, estou com ela há bastante tempo. Eu amo ela do fundo do meu coração, né? E eu só tenho que agradecer a meu Deus por tudo quanto ela tem feito na minha vida, ter me dado o maior dos presentes de realizar meu sonho de ser pai. E está aqui a minha filha Samara, nos meus braços, né? Nos nossos braços. Eu digo para você que está do outro lado, não se limite, vá em frente. Não desista dos seus sonhos e sempre ame a pessoa que está do seu lado, ok? É isso aí, gente. Então, também, né, para a pessoa que tem deficiência, não coloque você mesmo preconceito à frente de você, porque às vezes nós mesmos, né, nos limitamos, nos prendemos a esses preconceitos que o mundo está aí para nos oferecer. Então acredite que você é capaz, independente de deficiência ou não, você pode construir sua família, seja com uma pessoa sem deficiência, feito meu esposo, ou uma pessoa também com deficiência, porque independendo de deficiência ou não, nós somos um casal e hoje somos uma família. Está aqui nossa filha, a pequena Samara, e então agradecemos a Deus por nossa família, agradeço a Deus por Ele existir em minha vida, me aceitou da maneira que eu sou, então só agradeço a Deus por isso. Ame a sua família. Garras, garras, garras. De felina, felina, felina. A ocasião constrangedora, que foi até um pouco constrangedor e um pouco cômico, foi que nós fomos para uma associação. Aí a gente gosta de tomar uma cervejinha, né? A gente bebeu um pouquinho a mais, pisou um pouco fora da faixa. Pô, eu bebi tanto um pouco mais que teve com outro rapaz, um deficiente visual, fazer sinal pro ônibus, porque minha situação tava tão brava que nem vim embora, tava dando pra vir. E ela que me trouxe, ela deficiente visual, que me trouxe pra casa. E até hoje ela fica tirando onda falando isso pra mim, que ela que me trouxe pra cá. Eu tava tão ruim que eu nem lembro como é que eu cheguei em casa. Ela que me trouxe. Falando isso, tá tudo quente. A gente nunca teve que enfrentar nada tão desafiador assim junto. Nós já passamos por algumas situações mesmo. A gente nunca teve que enfrentar algo tão desafiador assim juntos. Nós já passamos por algumas situações Não teve nenhum tipo de resistência do nosso namoro. Bom, eu nunca tive dúvidas do que eu sentia por ele. Eu só não sabia que naquela hora, naquele momento daquele beijo, seria isso se tornar... Ai, tira! Tchau, felinas! Curtam e compartilhem o vídeo. Beijo! Tamo junto!